pessoal, estamos aqui de volta na aula de exercícios sobre geradores, então vamos lá. Unicamp. Uma bateria de automóvel pode ser representada por uma fonte de tensão E em série com resistência R. O motor de arranque com resistência R é acionado pela chave de contato C, conforme mostra a figura. Aqui, ó, tá, o motor de arranque aciona aqui, então a gente tem a bateria, que é o Ezinho e o R, né? Vai ter uma diferença de potencial, uma corrente que passa, né, um medidor, um voltímetro, um amperímetro, e aqui o motor de arranque. Ótimo. Foram feitas as seguintes medidas do voltímetro e do amperímetro ideais. Ó, quando a chave estava aberta, ou seja, desligado, não passava corrente nenhuma, e a chave da bateria marcava aqui, com a chave desligada, marcava 12 volts. Isso, gente, quando você tem, lembrando, isso é um gerador. O gerador é U igual a E menos RI. Quando você tinha o I valendo zero, ó, esse cara valendo zero, o U era igual ao E, que nesse caso vale 12 volts, ok? Ótimo. Agora, quando estava fechado, significa que a tensão agora vale 10. Aí você usando U igual a E menos RI, vale 10 volts. Isso aqui, o E eu achei que vale 12, menos o R, que eu não tenho o valor, e a corrente medida é de 100 amperes. Ó. Isso aqui eu já consigo tirar R, né? Mas vamos ver. Calcule o valor da diferença de potencial E. Calculado. E tenha resolvido. B. Calcule R e R. Ótimo, né? Então vamos ver aqui. Nesse caso, para achar o R, vamos ver o que está acontecendo. 10, cadê? Vamos isolar esse cara aqui, vem para esse lado, 10 vem para cá, então vai dar 100 R desse lado, 12 já estava, continua, menos 10. Então vai dar 100 R igual a 2. Então R vai ser 2 dividido por 100, que é igual a 0,02 ohms. Então R já está calculado, ok? Agora é o seguinte, para poder saber, eu posso usar a lei de Ohm-Polier, que é I igual a E sobre R mais R, né? E eu sei que I vale 100, eu sei que o E vale 12, e eu sei que o R que não tenho ele ainda, e sei que isso vale 0,02. Aí, ó, passo esse termo todo para cima, R mais 0,02 é igual a 12 sobre 100, isso dá R. Ó, vou passar já isso para cá e já dividir isso, tá? 12 sobre 100 é 0,12 menos 0,02, ok? Aí fazendo 0,12 menos 0,02, o R vai me dar 0,10 ohms, ok? Calculado então todos os termos aí da questão. Beleza? Vamos lá. E aí, ótimo. Outro probleminha. O FRJ. Uma bateria comercial de 1,5 V é utilizada no circuito esquematizado abaixo, no qual o amperímetro e o voltímetro são considerados ideais. Ó. Ótimo, varia-se a resistência R e as correspondentes indicações do amperímetro e do voltímetro são usadas para construir o seguinte gráfico. Está aqui o gráfico, né, U versus corrente. Usando as informações do gráfico, calcule o valor da resistência interna da bateria. Bem, gente, isso é um gerador, né? Então vale, ó, U é igual a E menos RI. Do gráfico, presta atenção, eu tenho esse valor. Esse valor é o E, correto? De 1,5 volts. Inclusive, ó, ele nos dá aqui 1,5 volt. Ótimo. Agora, e a resistência interna da bateria, gente? Detalhe, cuidado, o E não vale isso não, calma. Presta atenção numa situação. O que vale na prática, né? Olha só, o voltímetro, né? A leitura do voltímetro aqui, né? Que é a partir dele que foi construído um gráfico aqui. Deixa eu ver. Se bem não, né? A corrente valendo zero, você colocou o voltímetro aqui, o voltímetro mediu tal, então o E vale 1,5 mesmo. Aí você tem mais, enfim, tensões aí, né? No caso, vamos usar esse ponto 1,2
de U. O E vale 1,5, tá? Que é o valor da bateria, menos o R que eu não sei, e o 1 ampere de quando vale o 1,2. Ótimo, com isso eu acho R, né? R vem para cá, lembra? Ó, negativo vem para cá, 1,2 vem para cá, 1,5. Oh, a caneta tá que tá hoje. Espera só um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Um e meio é menos 1,2. Isso aqui está dando 0,3 ohms. Esse é o R. Agora, a indicação do perímetro quando a resistência R tem valor de 1,7 ohms. Bem, ele quer saber então a corrente que passa aqui, gente, ó. A corrente elétrica que passa quando você bota um R aqui, né? Nesse caso, valendo 1,7 ohms, ok? Ok, então, vem cá, vamos comigo. Deixa eu usar de novo aqui, ó. U é igual a E menos RI, né? Posso usar isso? Ou então, melhor, né? Isso aqui não vai me ajudar muito, não. Preciso usar a lei de Ohm-Collier, que é I igual ao E, que é a soma do Rão mais o R. O I, ele quer saber, o E vale 1,5, dividido pelo Rão, que vale 1,7, mais o R, que eu já achei que vale 0,3. Isso está dando 1,5 dividido por 1,7,3 por 2. 1,5 por 2 dá 0,75 amperes. Ok? Fechou. Calculado. Vamos lá. Aqui mais um. Unesp. Suponha que você dispõe de uma pilha comum de 1,5 V e uma pequena lâmpada de lanternas cuja especificação são 1,5 V a 2 amperes. Qual é a potência dessa lâmpada? Qual a potência que essa lâmpada deve dissipar se for ligada diretamente nos terminais da pilha? Bem, se a pilha dá 1,5 V, né? Enfim, você vai ter que achar quanto que é o que ela dissipa. A potência dissipada, a gente sabe que é R vezes I ao quadrado, correto? Aí eu preciso achar a resistência, né? Uma vez que eu sei que ela vai estar ligada a 2. Agora, a própria lâmpada, né, obedece à equação U igual a RI. Se ela trabalha a 1,5 V e dividindo pela corrente de 2, isso aqui dá 0,75. Então, a potência dissipada dela vai ser 0,75 vezes o I ao quadrado, ok? Então, a potência vai ser 0,75 vezes 4. Vezes 2 dá 1,5, mais 3. Então, ela vai dissipar 3 watts, ok? Agora, pela lei de Ohm, se ligarmos diretamente os terminais da pilha com um pequeno fio de resistência praticamente nula, a corrente que vai passar por esse fio será praticamente infinita. Isso na prática realmente ocorre? Justifique. Bem, na realidade, gente, o que acontece, né, nessa situação aí, pela lei de Ohm? Quando você liga, você chega no que a gente chama de corrente de curto-circuito, na realidade, tá? Se você olhar a lei de Ohm, U igual a R vezes I, e você vê o gráfico dele, né, ele parte assim, ó, significa que você está ligando os terminais da pilha, tá? E você está dando aí para ela uma resistência no máximo, né? Essa resistência ela está caindo, ela está tendendo a zero, né? Quando o R tende a zero, o I vai para o infinito. Segundo a lei de Ohm, vale isso. No entanto, nos terminais, a gente sabe que não é bem por aí não, né? Nos terminais de um gerador, a gente sabe, ó, que o gráfico é desse jeito. A gente sabe que o gráfico é desse jeito, né? E desse jeito a gente tem um limite aqui que a gente chama de corrente de curto-circuito, né? E essa corrente de curto-circuito é o valor do gerador dividido pela resistência interna dele. Então, na prática, né, apesar do gráfico de tensão da primeira lei de Ohm dizer
que a corrente pode tender ao infinito, já que a resistência é nula, a gente sabe que se ligar, a gente chega no máximo a uma tensão de zero e a corrente de curto-circuito, ok? Feitinho, vamos lá. A bateria de um carro de fé em 12 volts é usada para acionar um rádio de 12 volts, que necessita de 2 amperes para seu funcionamento e para manter acesas duas lâmpadas de farol de 12 volts e 48 watts cada um. Qual a intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria para alimentar o rádio e as duas lâmpadas, né? Bem, na prática, gente, o que está acontecendo? Você vai ter uma bateria, tá aqui, ó, a bateria de 12 volts, ok? Tá lá. Enfim, e ela alimenta, né, lâmpadas, aliás, de farol de 12 volts. Então você vai ter quantas lâmpadas? Duas, né? Você tem duas lâmpadas aqui ligadas, 12 volts, e ainda mais um rádio, né? Vou colocar aqui, ó, transforma energia elétrica em energia sonora, correto? Isso está tudo em paralelo. Aí é o seguinte, ainda mais, ó, o rádio necessita 2 amperes aqui, cadê? 2 amperes aqui para funcionar. Agora, o que a gente precisa saber é de quanto que precisa cada lâmpada. Mas a lâmpada eu tenho essas informações, e lembrando que potência é U quadrado sobre R, né? Eu posso usar isso para achar o valor de R, ou então a potência é I ao quadrado vezes R, correto? Posso usar essas duas situações. Ou mais ainda, o que eu quero? Eu quero a corrente simples, ó, I vezes U. Então, para achar a corrente, eu pego a potência e divido pelo U. No caso, a potência vale 48 e o U vale 12. Isso aqui a gente sabe que dá 4 amperes. Significa, então, ó, que eu tenho que ter 4 amperes para cá e 4 amperes para cá. Lembra? Isso tudo está em paralelo, tá? Então, a corrente total que tem que sair do meu gerador aqui, ó, está dando 4 e 4, 8, mais 2, 10 amperes. Né? 10 amperes. Essa é a total. Agora, qual a intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria para alimentar a rádio e tal? 10 amperes. Agora, qual é a carga elétrica em coulombs perdida pela bateria em 1 hora? Gente, aí a gente lembra de corrente. Corrente é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Já que eu sei que a corrente é 10 e o tempo vai ser de 1 hora, para eu calcular a quantidade de carga, eu pego a corrente e multiplico pelo tempo. A corrente deu 10 amperes. O tempo é 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Isso vai dar 10 vezes 3.600, 36.000 coulombs, ok? De carga elétrica perdidas aí em 1 hora. Fechou? Fechou. Mais um. Minas Gerais, ó. A curva de corrente contínua, característica fornecida pelo fabricante de um gerador, está representada na figura. Conectando-se uma lâmpada de resistência R 45 ohms a esse gerador, responda: qual o valor da corrente elétrica no circuito? Bem, usando a lei de Ampère, I é igual a E sobre R mais R, né? Eu vou ter que ter o E, vou ter que ter o R, que eu já tenho, o E é 200, ó, e me falta a resistência interna desse fulano aí. Mas eu tenho, ó, ICC, calculo ICC, que eu sei que é o E sobre R. O ICC está dando 40, o E está dando 200, pelo gráfico, acho R. R vai ser igual a 200 dividido por 40, que dá 20, por 4, que dá 5. Ótimo, aí volta, ó. 200, R, 45, mais R, 5. Isso está dando 200 sobre 50, 20 por 5, 4 amperes, ok? Está aí feito, 4 amperes é o valor da corrente elétrica. Agora, qual é o rendimento do gerador nessa condição? Gente, aqui é o seguinte, ó, rendimento, se você lembrar da mecânica, rendimento vai ser, no caso, uma potência útil por uma potência total. Se você lembrar da potência útil, é U
vezes I, e a potência total é E vezes I, ok? Então, ó, cancela o I, basta você pegar o U e dividir pelo E. Isso vai dar uma porcentagem, tá, gente? O U, no caso, nessas condições aí, ligado, vai dar quanto, né? Com essa corrente elétrica passando. Não calculei U. Então, vamos lá. Calcular U. U é igual ao E menos o RI. O E de 200 menos o R de 5 e a corrente que eu calculei lá, 4. 5 vezes 4, 20. 200 menos 20, 180. Então, vamos lá. 180 dividido por 200. Dá 18 por 20. Isso aqui dá para simplificar. Por 2 dá 9 décimos, que é 0,9. Ou seja, um rendimento de 90%. Correto? Agora, qual é a potência dissipada pela lâmpada? Bem, potência dissipada é RI ao quadrado. O R é de 45, vezes o I, que é 4 ao quadrado. Que é 4 vezes 4, na realidade, né? Se você prestar atenção, se a gente fizer assim, 4 vezes 45, 2 vezes 45 dá 90, 2 vezes 90, 180. 180 vezes 4 dá para fazer de novo, tá? Ou então, simplesmente se faz 45 vezes 16. 5 vezes 6, 30. 4, 24, 27. E 45 aqui dá 0, 12, 3, 7. 720 watts. Ok? 720 watts de potência dissipada. Fechou? Ótimo, vamos lá. Mais uma. Full vest. No circuito da figura, o E igual a 8 volts, R 100 ohms e R 100 ohms e R 1.200 ohms. Você tem. Tá aí, ó, todo mundo em paralelo, que maravilha. Depois vai ficar em série com isso aqui. Qual é a leitura do amperímetro A? Bem, gente, é o seguinte. Eu vou ter R, R, R e R. Eu tenho 4 R's em paralelo. Cada R vale isso. A gente sabe que a resistência equivalente, quando é tudo igual, você pega o valor de um deles, 1.200, e divide pela quantidade, no caso 4. Isso aqui, ó, 12 por 4 dá 3, é como se você tivesse uma resistência equivalente de 300. Então vamos lá, redesenhando aqui, você tem um resistor só de 300, que é o equivalente, e aqui você tem o seu R de 100, ok? Fechou. Aí, o que a gente sabe? As correntes, aqui estão em paralelo isso tudo, né? As correntes vão se dividir igualmente. Então, se eu achar a corrente total, eu posso só dividir ela por 4 e eu vou saber quanto que passa aqui, né? Então, o valor de E está aqui, 8. Posso usar, começando o A, eu já comecei por aqui, né? Posso usar 1 por E igual a E sobre R1 mais R. Então, o E é 8, o R1 é 300, mais o R, que é 100, vai dar 8 por 400, correto? Simplificando isso, dá para simplificar por 4, vai dar 2 por 100, opa, que é 0,02, ok? Amperes. Bem, isso é a corrente que está saindo aqui, ó, 0,02. Aí ela se divide em 4, gente. Se você pegar isso e dividir por 4, vai dar 0,0005 amperes para cada um, ok? Agora, qual é a leitura do voltímetro V? Bem, os terminais, ó, são os terminais do resistor. E são esses mesmos aqui, ó. Então, basta você achar o U, né? Então, vem. O U é o E menos o R vezes o I. O E a gente sabe que vale 8, menos o R. Quanto vale R? 100. Vezes o I. O I que passa, gente, é esse I aqui, ó, 002, tá? Isso aqui vai dar 8 menos 2, que dá 6 volts, ok? Fechou. Mais um probleminha resolvido.
outro Unesp, 3 resistores idênticos, cada um com resistência R1 e uma pilha de 1,5 V e resistência interna desprezível. Ótimo, já está desprezível, beleza, estão ligados conforme a figura. Então isso é o E e os outros são todos R's. Como mostra a figura, determine a diferença de potencial entre A e B. Ok, se você puder redesenhar isso aí, né? Eu vou colocar esse ponto aqui, ó. Mais, né? Eu posso mais fazer para você assim, ó. 1,5. Aí vem esse primeiro R. Aí é o seguinte, esse R ele se abre em duas resistências, ó, de valor R também, que se ligam as duas ao terminal lá. Então o que está acontecendo? Ó? Esses dois R's estão em paralelo, que vão ficar em série com isso. Então, se eu redesenhar, eu vou ter um R. Aí, como estão em paralelos, tem o valor igual, isso vai dar R sobre 2. Ok? Fechou? Agora, a DDP entre os terminais A e B é a DDP aqui, ó, nesse ponto. Bem, a DDP aqui eu vou ter 1,5, né? Aí eu vou ter uma corrente que está passando aqui. Aí eu vou ter mais um potencial U aqui, ó. Ok? E esse potencial U daqui, que está fora, na realidade, né? Da situação. Agora, se eu achar o potencial desse fulano aqui, é o mesmo desse fulano aqui. Tanto faz. Ok? Eu sei que esse 1,5 V, gente, ele é o que é gerado total. E a soma desse cara com esse cara aqui tem que dar esse cara aqui. Na prática é isso. Então eu vou achar só o desse cara, ok? Ótimo. No caso U igual a RI, U vai ser R sobre 2I. Agora, ele quer que você determine a diferença de potencial entre A e B. Diferença de potencial, então, bastou fazer isso, né? Corrente total, U sobre R e tal, e aí eu faço então R sobre 2I e eu chego na resposta. Como não deu nada, ele só coloca, passo por R igual a 100 ohms. Na B, no item B, não fala nada aqui, né? Eu posso dizer para você que a resposta pode ser dada assim. Agora, para o item B, ele quer que você suponha R100. Agora, determine a intensidade da corrente elétrica que passa pela pilha. Aí, olha só. Tá vendo aqui? Eu posso usar a lei de Ohm-Poulier, que é E igual ao R mais o R'. O E é 1,5 dividido. Agora, eu tenho R sobre 2 mais R. Isso dá uma série somando R, que é 2R sobre 2 mais R sobre 2, vai dar 3R sobre 2. Cada R valendo 100, vai dar 300 sobre 2, que dá 150. Então, 150, o R é 0. Dá para eu simplificar isso aqui por 1,5. Isso vai dar 1, e isso vai dar 100. Então, o I vai valer 0,01 ampere. Ok? Fechou? Vamos lá. O Paraná. O circuito esquematizado a seguir é constituído por um gerador e FEM E, resistência interna R', resistor e resistência 10 ohms. Ok. O voltímetro ideal, chave interruptora, com a chave aberta, o voltímetro indica 6 volts. Então, chave aberta, 6 volts significa que o E vale 6 volts. Fechando a chave, o voltímetro indica 5 volts. Então, ó, a DDP que foi para o circuito, que é o U, né, é indicado de 5 volts. Ótimo. Qual é a resistência interna do gerador em ohms? Sei lá, vamos ver, né? Como isso aqui vai dar uma série, e eu tenho esse valor desse R, e a DDP gerada aqui, ó, é de 5 volts, eu sei que U é igual a RI. Se dá 5 volts e eu sei que o R1 vale 10, eu vou chegar que a corrente que está passando no circuito é de 5 décimos.
5 décimos é meio, né, gente? Meio ampere. Então, pronto. Agora, para achar a resistência interna, eu pego a equação do gerador, U igual a E menos R I, e faço, ó, né? Eu pego o U, que vale, cadê que eu usei? 5, né? O E, que vale 6, menos o R vezes o I, que é meio. Jogo o R vezes meio para cá, vai dar meio R. Jogo 5 para cá, 6 menos 5, né? Isso tudo aqui vai dar R igual a 1 sobre meio, né? 1 sobre que dividir por meio multiplica por 2, isso aqui vai dar 2 ohms. Tá aqui, ó. Ok? Ótimo. Vamos lá. Mais um problema da UFSCar. Vê se cabe aqui. Coube. Com respeito aos geradores de corrente contínua e suas curvas características, analise as afirmações. Matematicamente, a curva característica de um gerador é decrescente e limitada à região contida no primeiro quadrante do gráfico. Verdade? Verdade, né, gente? Ó, decrescente e primeiro quadrante. Ok. Quando o gerador de uma pilha em que a resistência interna varia com o uso, a partir do momento em que o produto dessa resistência pela corrente elétrica se iguala à força eletromotriz, a pilha deixa de alimentar ao circuito. E se você analisar, U é menos RI. Quando esse valor for igual a esse, você vai ter U igual a zero. Aí ele deixa de alimentar o circuito, correto? Então, feito. Agora, em um gerador real, conectado a um circuito elétrico, a diferença de potencial entre seus terminais ele é menor do que a força eletromotriz. Verdade, né? Porque no gerador real ele tem uma resistência interna lá. Na prática, esse valor ele é maior do que esse sempre, porque a parte interna consome um pouquinho de DDP. Então, você vai ter uma DDP saindo aqui fora menor. Então, 1, 2 e 3 corretos, ok? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, PUC São Paulo. Bem, dispõe-se de uma pilha de força eletromotriz 1,5 que alimenta duas pequenas lâmpadas idênticas com valores nominais 1.2 e 0.36. Para que as lâmpadas funcionem de acordo com as suas especificações, a resistência interna da pilha deve ter em ohm um valor de no mínimo quanto? Bem, na realidade o que está acontecendo? A pilha ela tem 1,5, né? A equação do gerador é essa, U igual a E menos R vezes I. A pilha ela tem que ser alimentada por 1.2, cada uma delas, né? O E é de 1,5, a gente já sabe disso. O R a gente quer e o I a gente precisa calcular quanto de I que precisa. Aí lembrando, gente, para que elas funcionem bem, você precisa ter lá um gerador, você precisa ter o R. Aí essas lâmpadas precisam estar ligadas aqui em paralelo, né? As duas, ó. E mais, eu preciso saber quanto de corrente sai aqui, né? Para poder alimentar as duas. Aí, já que eu tenho as definições das duas, 1,5 e 0,36 watts, e eu sei que potência é I vezes U, e o I vai ser a potência dividido por U, eu vou calcular. Ó. O I é a potência da lâmpada, 0,36 dividido por 1,2, ok? 0,36 por 1,2 dá 0,3, gente, ok? 0,3 amperes. Significa que cada uma aqui, ó, essa e essa, tem que ter 0,3. Aí, por uma questão aí de prática, 0,3 chegando nas duas, aqui tem que ter 0,6, que deve ser a nossa corrente do gerador. Então, eu tenho isso, ó. Aí, ó, vou pegar esse termo e jogar para o outro lado, 1.2 para cá, vou fazer aqui, ó, R vezes 0,6 para esse lado, ficou positivo. O e-mail já estava menos 1.2. Aí, ó, Rzinho é igual a 1,5 menos 1.2 dá 0,3 dividido por 0,6. Isso aqui dá meio ohm, ok? Alternativa é. Fechou? Vamos lá. Continuando. Mais um aqui da PUC. Agora PUC Minas, ó. Tá aí um circuito, né? Ele quer saber a intensidade da corrente em amperes na resistência de 6 ohms. Aqui, ó, quero saber quanto de corrente passa nesse cara. Agora é o seguinte, ó, são resistências, eu vou usar a lei de Ampère, mas antes eu preciso calcular a resistência equivalente. Primeiro, desses dois aqui, ó,
6 e 4, eu faço 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4, produto pela soma. Isso dá 24 por 10, que deu 2,4 ohms. Opa, 4, botando 5 aqui. Olha só. Vou redesenhar o circuito para você ver agora. Desse lado aqui eu tenho os 2. Agora aqui em cima eu tenho 2,4. Nessa lateral eu tenho 3. Aqui eu tenho 0,6. E então eu vou ter o meu gerador de 24. Agora eu tenho uma série total, tá vendo? 2,4 com 0,6 dá 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Então é como se eu tivesse um único gerador de 8 ohms ligados aí à bateria de 24. Ótimo, se eu quiser usar a lei de Ampère, que é E é rão mais R', o E é 24, o Rão está dando 8, o R está dando 0, então é 24 dividido por 8, que dá 3 amperes, ok? Cadê? Opa, 3 amperes. Opa, não é a resposta ainda, né? Na realidade são 3 que está saindo aqui, ó. Aí quando eles chegam aqui, os 3 amperes, vai ter que haver uma divisão aqui. Agora, quanto vai para cada um? Bem, não sei, né? Na prática eu preciso calcular o quê? As DDPs que estão passando aqui. Para poder, com a DDP desse cara aqui, eu consigo achar as correntes individualmente. Agora, eu sei que passa 3 aqui e 2, ó, deixa eu colocar aqui, 3 amperes. 2 vezes 3 dá 6 volts. Ótimo. Aqui também passa 3, porque passa total. 3 vezes 3 dá 9 volts. E aqui também passa 3 amperes. E a gente sabe que 3 vezes 0,6 dá 1,8 volts. Agora, olha só, esse aqui é o total que fornece todo mundo. Se eu tenho os outros 3, eu posso achar a DDP que está faltando. Então vamos lá. 6 mais 9 dá 15, 15 mais 1,8, 16,8. Então eu faço 24 menos 16,8, né? Quanto vai dar isso? Vamos chamar aqui uma calculadorinha para ficar rápido. 24 menos 16,8. 7,2. Significa que aqui, ó, 7,2 volts. Agora eu tenho U, eu tenho R, eu acho I, né? Ó, U é igual a RI, 7,2 é igual a R de 6 vezes I. O I vai ser 7,2 por 6. Bem, 7,2 por 6, isso dá exatos 1,2, correto? 1,2 amperes. Beleza? Alternativa A. Fechou? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais um. Fulvest. Coube aqui. Ótimo. Olha só agora. Ó. Vamos ler. 6 pilhas iguais. Cada uma com diferença de potencial V. Né? Cada uma delas. Estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R. Tá aqui. Na forma esquematizada da figura, nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro colocado na posição indicada é igual a quanto? Ó, quer dizer que é a corrente total que está saindo. Bem, aqui a questão é de associação de geradores. Bem, primeiro eu tenho geradores em série, né? Cada um tem o potencial V. Então, na série, gente, eu sei que a gente vai ter, como é que diz? Geradores agora, né? Vou colocar assim, gerador equivalente, né? São 3 situações. Primeiro, na série de V mais V. Então vai ter 2V aqui, 2V aqui, 2V aqui. Basta somar, correto? Aí depois, para calcular esse paralelo, a gente sabe que é o mesmo, correto? Basta você colocar um ou dois. É engraçado que assim, né? Às vezes o aluno pergunta, já que basta colocar o mesmo, por que eu vou botar 3? Na realidade, a gente coloca 3 para garantir uma maior quantidade de carga, né? Para funcionar mais tempo. Essa é a ideia de fazer associação de geradores em paralelo, ok? Agora, eu vou ter esses dois V's ligados a esse R. Aí se eu usar U igual a R vezes I, né? Onde o U
vale 2V, o R vale R mesmo e o I, eu vou achar o I como sendo 2V sobre R. Ok? 2V sobre R, alternativa B. Fechou? Show. Vamos lá então. Próximo problema. Vamos ver aqui de onde é. Unirio, né? Unirio, Rio de Janeiro. Tá aí um gráfico de potência, a gente já viu esse gráfico, né? E ele quer: o diagrama acima representa a curva de potência lançada no gerador, cuja força eletromotriz vale E e a resistência elétrica vale R. Os valores de E e R são respectivamente. Bem, gente, se você lembrar, ponto máximo que é a potência máxima, né? Aqui, aí, ou você faz todo aquele desempenho que a gente fez lá nas fórmulas, ou lembra que a potência máxima é E ao quadrado sobre 4R. No caso, a potência máxima aqui está dando 25, correto? E ao quadrado sobre 4R. Agora, não acho, porque eu tenho duas incógnitas. Sim, mas você tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o ICC, que é o E sobre o R, não é isso? A resistência interna, né? Eu chamo de R, apesar de ser R em R. Eu estou colocando R aqui, tá? Então, isso está dando 10 é igual a E sobre R. Isso implica que o E vai ser 10 vezes o R. Eu substituo aqui, ó. 25 igual E ao quadrado 4 vezes, aliás, o E, estou substituindo errado, né? Tiro aqui, no lugar do E eu coloco 10R tudo ao quadrado sobre 4R. Aí vem 25 igual 10 ao quadrado 100 R ao quadrado sobre 4R. Aqui, ó, o quadrado do R cancela com R daqui. 100 sobre 4 deu 25, né? Está sendo 25 vezes R. Isso dá que R é igual a 25 sobre 25. Que a gente costuma saber que isso aqui dá 1, correto? O R vale 1. Mas se você vê, ó, ou é esse, ou é esse, ou é esse. Ótimo. Agora, e o E? Aqui você usa, né? Já que o E vale 10R, o E é igual a 10 vezes 1. É igual a 10 volts. Então, alternativa C. Ok? Tá aí, gente, fechou a aulinha de exercício sobre geradores, associação de geradores. É isso aí, espero você na próxima aula. Ok? Obrigado, até lá.